Bom, vou falar aqui sobre a inversão térmica. A inversão térmica, ela é um fenômeno natural, né? Registrado em qualquer parte do planeta, que corresponde à inversão das camadas atmosféricas em escala local. De forma que o ar frio permanece em baixas altitudes e o ar quente nas camadas mais elevadas. Dessa maneira, podemos dizer que ocorre da seguinte forma: uma desestabilização momentânea da circulação atmosférica e alteração de temperatura, né? E como que ocorre essa inversão térmica? Normalmente, essa inversão térmica, ela ocorre no final da madrugada e no início da manhã, em particular em período de inverno, né? Visto nessa estação, tanto o solo quanto o ar registram temperaturas, né, mais baixas que próxima do solo, podendo chegar a 4 graus Celsius. E com isso, resulta em que? Na impossibilidade do ar frio se elevar, ficando retido nas camadas mais baixas da atmosfera, enquanto o ar relativamente mais quente que ocupa as camadas mais elevadas da atmosfera. Enquanto o ar relativamente mais quente que ocupa a camada mais elevada da atmosfera não consegue descer, né? Aí o que ocorre? Dessa forma, uma estabilização temporária da circulação atmosférica de escala local, onde se verifica uma inversão de camada, ou chamada inversão térmica. Que é o que? O ar frio, né? Ele é mais denso e permanece abaixo, e o ar quente menos denso acima. Bom, dando continuidade aqui, agora eu vou falar sobre a ilha do calor, ilha de calor, que é o que? É um fenômeno antrópico caracterizado pelo aumento acentuado das temperaturas nas cidades, né? Esse processo ele ocorre principalmente, né, nos grandes centros, cuja área principal marcada pelo grande adensamento urbano. Essas causas de ilha de calor, elas são atreladas à modificação do meio natural, como que retirada de vegetação nativa e impermeabilização do solo. A ocorrência das ilhas de calor acontece mediante o aumento das temperaturas das áreas centrais quando comparado às demais zonas das cidades, né? E esse fenômeno ele gera consequências atreladas, sobretudo a alteração de microclima urbano, né? Podemos estar observando, podemos ler, né? As ilhas de calor pode ser o quê? Evitada por meio de criação de áreas verdes nas cidades e a diminuição de emissão de poluentes na atmosfera. Isso é o quê? É um fenômeno de origem antrópica caracterizado, pelo aumento exacerbado da temperatura nas zonas centrais de grandes cidades. Essa lógica de ocorrência dessa ilha está atrelada à retenção de calor por parte dos equipamentos dispostos nos centros urbanos. E essas são as causas de ilha de calor no elevado volume de poluentes. A impermeabilização, do solo e a vertificação dos centros urbanos. Uma consequência da ilha de calor é a alteração do regime das zonas, né, centrais da cidade. A outra, a ilha de calor pode ser atenuada por meio de medidas
como a manutenção das áreas verdes das cidades. E o que é essa ilha de calor, né? De repente alguém não sabe. Essa ilha de calor, ela é um fenômeno climático que ocorre em zonas densamente urbanizadas, como nas áreas centrais das cidades, das grandes cidades, né? Onde predominam temperaturas elevadas. Essa concentração de edificações urbanas na zona central da cidade, como avenidas, prédios, imóveis e comerciais, resulta no aumento de temperatura local, né? Comparando-se às demais áreas. Sendo assim, a formação de uma ilha de calor, né? Ou seja, a concentração de temperaturas elevadas. Esse fenômeno é o mais recorrente em metrópoles, cidades grandes e regiões metropolitanas, onde o adensamento urbano cria condições propícias para a formação dessas ilhas. E como funciona, né, essa ilha de calor? Essa ilha de calor, ela funciona da seguinte forma: é um fenômeno essencialmente antrópico. Portanto, sua ocorrência está atrelada à ação de um homem sobre o meio. Ela se dá por meio de adensamento das zonas urbanas, com destaque para as áreas centrais, que possuem concentração, né, de estruturas artificiais. A maior parte desses materiais, né, utilizados, como dá exemplo do asfalto e o concreto, né, que possui a alta capacidade de retenção de calor, né? Deixa eu ver mais alguma coisa. E as causas. Os principais desencadeadores da formação dessa ilha de calor pode ser o elevado volume de poluição atmosférica emitida por indústrias e imóveis comerciais, a impermeabilização do solo, que dificulta a infiltração de água da chuva, a grande circulação de automóveis, movido em sua maioria de combustíveis fósseis, que emitem grande volume de poluentes, né? E a ausência de áreas verdes, assim como de ruas arborizadas e parques urbanos, disposto ao longo das zonas urbanas. A verticalização dos centros urbanos, que dificulta a circulação do ar nas áreas centrais das cidades. E a forte absorção de calor pelas diversas estruturas urbanas, com destaque para o asfalto e concreto. Bom, essa é a minha parte. Muito obrigada e uma boa noite.